Atos 4, 36 até o 5, 2. Farei esta leitura. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e que possamos, ó Deus, nesse momento, extrair, ó Deus, ensinos para nós e também entender, ó Deus, o texto, a melhor forma, ó Deus, que o Senhor Deus nos der condição nesse momento. E que assim, ó Deus, possamos ser fortalecidos para enfrentar as batalhas como os teus servos do passado enfrentaram, Deus. Para vencer, ó Deus, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos separa de Ti. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de Atos e percebemos que no início do livro há um grande momento de comunhão, momento em que as pessoas cheias do Espírito Santo adoram a Deus, vivem unidas, servindo, e a igreja cresce, de uma forma muito rápida. Mas como nós já temos falado, a partir do capítulo 3, nós encontramos que os problemas também começam a aparecer. E nós temos visto aqui 3 frentes que o inimigo contra-ataca aquele crescimento, aquela alegria. A primeira, ou o primeiro ataque do inimigo, é a questão da violência, da perseguição. Vimos então Pedro, os apóstolos sendo perseguidos, levados à prisão. O segundo ataque é o que nós chamamos de corrupção, quando nós percebemos que o mal, primeiro que veio de fora, tentando perseguir, não deu certo, não deu muito certo. O mal agora vindo de dentro e filtrando na vida das pessoas, que é a passagem que nós vamos estudar hoje, quando Ananias e Safira, eles foram desleais, com um compromisso que fizeram diante de Deus. O terceiro plano e ataque do inimigo foi o que nós chamamos de distração. Quando, se você olhar lá no capítulo 6, nós vemos que os apóstolos tinham ocupação, prioridades, que era o ensino, que era a oração, e havia uma dificuldade em atender aqueles irmãos, principalmente as viúvas. Nesse momento o inimigo ataca, mas esses apóstolos também não se distraíram da sua função principal, mas houve assim a eleição dos diáconos. Assim é na vida, nós sabemos que a palavra de Deus, a presença de Deus nos ajuda, nós somos fortalecidos, mas também passamos por dificuldades. E é muito bom a gente estudar a estratégia do inimigo, embora ele seja astuto. Às vezes nós sabemos que ele repete muito as suas estratégias, Então, essas 3 frentes são muito comuns: a perseguição, a corrupção e a distração. Acontecem na nossa vida. O inimigo, quando ele não consegue, através da dificuldade, ele vai tentar entrando com a maldade, com a corrupção dos nossos corações. E também uma coisa muito comum é a chamada distração. Mas vamos nos ater então a este ponto que nós estudamos hoje, que é a questão da corrupção. Voltando um pouquinho aqui em Atos 4:32, nós percebemos que depois
que os apóstolos foram soltos, que nós estudamos na semana passada, né? Novamente há uma grande alegria por parte da igreja, e eles estão aqui exercendo novamente a comunhão que eles tinham. Da multidão dos que creram era só um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Então nós percebemos que eles estavam unidos. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Vocês percebem que às vezes a gente vai enfatizar a questão da comunhão deles, né, em partir as suas propriedades, tanto aqui em 4:32, como nós já vimos em Atos 2:44, né, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas nós enfatizamos e olhamos para a questão da divisão financeira, do amor que eles tinham, sem lembrar da comunhão em si. Eles eram unidos, totalmente unidos. Quando você é totalmente unido a uma pessoa, é totalmente. Então a questão do dinheiro, ele vai junto, né? E nós percebemos que a comunhão econômica era uma expressão da união dos seus corações, a sua alma. Isso acontece, né? Quanto mais nós estamos próximos de alguém, mais nós compartilhamos a questão financeira. Então, se alguém vai à sua casa e vai lá e você está jantando, você vai compartilhar a janta. Se ela estivesse lá na casa dela, você não ia levar a comida lá na casa dela, mas ela está lá perto. A comunhão leva ao compartilhar. E quanto mais intimidade que nós temos com alguém, mais o compartilhar financeiro é comum, não é algo da gente estranhar. Pense se você está andando na rua e alguém te pede dinheiro. Normalmente você vai falar: olha, no momento eu não tenho, não vou ajudar. Mas se você está lá na sua casa e o seu filho fica doente, aí você vai lá na farmácia, o remédio é 200, 300 reais, você vai arrumar o dinheiro, porque há uma intimidade muito grande por parte da família, né? Por parte de quem está perto. Então nós percebemos que eles eram muito unidos, eles estavam passando por um momento muito importante, cheios do Espírito Santo. Muitos deles foram presos e soltos, estavam ali em comunhão. Surgiu dentre eles um necessitado, eles iam deixar passar a necessidade? Não, eles vendiam alguma coisa e entregavam. É de casa, é o que a gente faz em casa. Então um filho passando necessidade lá numa outra cidade, já que não está com você, você vai ficar tranquilo na sua casa? Não, você vai vender uma coisa, você vai arrumar um dinheiro e vai ajudar o seu filho. Essa é a comunhão que fazia com que eles pudessem estar sempre juntos, né, dispostos a ajudar os irmãos. Nós precisamos ter mais comunhão. Hoje cedo nós estávamos falando na aula e surgiu esse tema, né? Porque quando nós temos mais comunhão, nós temos oportunidade de compartilhar os nossos problemas, de compartilhar até os mesmos nossos pecados. Como você vai compartilhar um pecado com alguém que você não tem comunhão? Mas se você está perto, se você confia, você vai compartilhar coisas, e um vai ajudar o outro. Nós precisamos ter mais essa comunhão. Nós precisamos nos desprender mais das propriedades, daquilo que nós chamamos de meu, né? E com certeza aprender a compartilhar. Lembra de 1 João 3,17? Aquele que possuir os recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então é questionável até se você realmente é amado ou ama a Deus, se você vê o seu irmão passar por uma dificuldade e o seu coração não se comove com isso. Como que você pode simplesmente tranquilizar? Dizer que você ama a Deus, você não ama o seu irmão que você vê? Como pode amar a Deus que você não vê? Tem uma passagem também que fala sobre a ajuda ao pobre, a ajuda ao necessitado, em Deuteronômio 15, 3 e 4. A passagem é grande, mas o 3 e o 4 diz o seguinte: do estranho podes exigi-lo. Aqui está falando de uma dívida, de passar o ano do jubileu e a necessidade de perdoar dívida.
E aqui fala: do estranho você pode exigi-lo, mas o que tiverdes em poder de teu irmão, quitá-los-á. Ou seja, você vai perdoar a dívida do seu irmão. Por quê? Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra e te dará por herança para possuires. Então Deus vai te abençoar. Você não precisa humilhar mais uma pessoa, fazer com que ela fique mais necessitada ainda. Aí a gente chegou então aqui no 36 e 37. Repare que há um contraste, né? Eu fiz questão de ler junto, porque no 36 e 37 é José, é o Barnabé, é o homem bom, é o homem piedoso. O que ele fez? Ele tinha um campo, vendeu a propriedade, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então ele teve prontidão em ajudar. Ele teve um ato de total liberalidade, condizente com o seu caráter, com o seu coração. E aí vem Ananias e Safira. Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Repare que aparentemente o que eles fizeram foi igual ao de Barnabé. Eles tinham uma propriedade, Barnabé tinha uma propriedade. Eles venderam a propriedade, Barnabé vendeu a propriedade. Eles entregaram o dinheiro como se estivessem entregando tudo. Barnabé entregou tudo. Aparentemente os dois fizeram a mesma coisa. Quem olhasse ia ver: olha lá, Ananias e Safira venderam a propriedade e entregaram. Eles falaram que era tudo, mas não era. Percebe-se então que eles cometeram aqui, vamos dizer, um pecado duplo: a desonestidade por ter combinado entregar tudo. Eles não precisavam entregar tudo, eles nem precisavam vender, não precisavam doar nada. Como nós já falamos outras vezes, esta passagem de Atos não significa que todo mundo estava vendendo tudo que tinha, entregando lá na igreja, não. Surgia necessidade, eles tinham como se fosse uma caixa lá, né? Vamos vender e vamos ter um dinheiro para quando houver necessidade, não haja esse necessitado, mas tenha onde recorrer. Era algo que acontecia de vez em quando e nem todas as pessoas faziam aquilo. Pedro aparece, versículo 3, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Repare que Pedro se concentra num pecado. Ele não denunciou a desonestidade, eles foram desonestos. Ele não denunciou o roubo, eles roubaram. O que ele denunciou? A hipocrisia, a falta de integridade, o trazer uma parte fingindo que era tudo. O grande pecado aqui é a hipocrisia. O prestígio de uma generosidade sacrificial sem terem que arcar com as inconveniências, ou seja, sem ter que arcar com o preço, a mentira. É como se eles quisessem, aparecer lá na lista dos dizimistas da igreja, lá do apóstolo Pedro, mas na hora de entregar lá o tal do envelope, não entregaram 10%, entregaram 50%, 30%, 70%, seja quanto, mas falando que era o 10%. A falta de integridade, a hipocrisia. É interessante isso.
irmãos, às vezes a gente espanta com o que aconteceu. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Ele morreu. E não só isso, depois levaram seu corpo para sepultar. 3 horas depois aparece a mulher dele. Ela não sabia de nada, e Pedro chegou e deu uma oportunidade para ela. Vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu. Já pensou, gente? O apóstolo perguntando para ela. E ela confirmou a mentira. Sim, vendemos. Da mesma forma, ela morre. Pedro disse: porque entrastes em acordo com seu marido, né? Entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto os moços acharam-na morta e levaram-na, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então eu estava dizendo, né? Às vezes a gente assusta com o que aconteceu aqui. Será que precisava de morrer? Não foi uma pena muito grande? Mas a gente vai perceber aqui que há muita coisa em jogo. Você já ouviu falar em pena exemplar? Se aquilo não fosse exemplarmente julgado, se eles não fossem condenados, essa comunhão toda da igreja ia começar a esfacelar. Repare que a repetição de que sobreveio grande temor a toda a igreja aparece 2 vezes. Então nós sabemos que não é todo mundo que deu a menos, né? Vai cair morto. É uma cena, é um fato que aconteceu e não aconteceu mais. Mas aquilo serve de lição. A comparação, não sei se é muito perfeita, mas eu acho que dá para a gente entender. Quando geralmente começa aquelas campanhas, né? Febre amarela, morre um sujeito, 50 mil vão para a fila do posto tomar vacina. Então aquilo foi um impacto para que as coisas não debandassem, para que as pessoas tivessem e entendesse o quanto era sério aquilo que estava acontecendo. E a gente vai perceber que Ananias não teve nenhuma opção, né? Não teve resposta, ele já caiu morto ali. O juízo de Deus. Ela ainda teve uma oportunidade. Foi perguntado, mas ela perdeu a oportunidade. Então parece muito duro, não teve oportunidade, já cai morto. Mas percebe-nos que provavelmente Ananias era mais conhecedor ainda, e ele, por ser o marido, né? Ele que entrou em acordo com a mulher, apenas foi mais direta para ele. Conhecedor da verdade, conhecedor do Espírito Santo, conhecedor de Deus. E o que ele fez, lembra que Pedro disse? Não mentistes aos homens, mas ao Espírito Santo. E aí ainda até teologicamente essa frase é boa para a gente explicar, né? Para quem não entende que o Espírito Santo é Deus, essa é uma passagem que a gente sempre lembra. Mentistes ao Espírito Santo, depois fala mentistes a Deus, ou seja, o Espírito Santo é Deus. A seriedade do que eles cometeram. Eu estava observando um texto lá que falava sobre hipocrisia, e estava falando o seguinte, sobre um professor que plagiou um livro, e estava falando lá sobre, ele foi pego, né, e como aquilo foi impacto, né? Aquele professor copiou o capítulo inteiro de um livro, ele era de uma universidade, pegou um livro de uma outra universidade e copiou o capítulo inteiro.
E a ironia do negócio, que o livro que ele copiou, o capítulo que ele copiou, falava sobre... Como que chama isso quando que se copia o outro? Plágio. Era um capítulo sobre plágio. Ele pegou o capítulo sobre plágio e plagiou, né? É o cúmulo da... É igual aquela história lá de uma empresa grande que estava fazendo uma palestra sobre vazamentos. Ou seja, uma empresa não pode ter vazamento, senão a outra empresa copia, senão não dá certo. Alguém gravou e vazou a palestra do vazamento. É o fim do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Todo tipo de hipocrisia é horrível. Você mentir que tem mais dinheiro quando não tem, né? Você mentir que é mais inteligente quando não é. Todo tipo de hipocrisia é uma praga. Mas a hipocrisia religiosa é a pior de todas. É aquele que fala: oh Jesus, eu te amo. Mas quando sai da vista dos outros, é o pior dos piores demônios. Dá aula para Satanás, né, de como fazer maldade. O sujeito não presta, é uma praga. A hipocrisia religiosa é a pior de todas. Então nós percebemos aqui que o que acontece não foi pouca coisa. Uma igreja toda ali cheia do Espírito Santo, a pregação, tudo maravilhas. Vai alguém, vende a propriedade e entrega. Vai o outro mentir? É o que eu falei, a estratégia do inimigo, corromper o coração. Porque a ele corrompendo ele estaria corrompendo e sujando e impregnando de maldade aquela igreja. Muitos comparam essa passagem ao pecado de Acã. Aí tem alguns pontinhos, né? Quando ele enterrou o que não deveria, né? E tomou parte lá dos despojos. E é exatamente isso. Um pecado no meio do povo iria estar ali, trazendo todo tipo de pecado, de maldade. A gravidade do pecado. Deus odeia a hipocrisia. Todo pecado é contra Deus. Quando você faz mal ao seu próximo, você está pecando contra Deus. Quando o marido faz mal à mulher, ele está pecando contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Mas a hipocrisia no sentido religioso é mais ainda, porque você está usando Deus, né? Você está falando que tem comunhão com Deus, não tem nada. Você está tomando o nome de Deus em vão. Mentistes ao Espírito Santo. A gravidade do pecado. A gente pode concluir essa mensagem falando um pouquinho mais sobre a hipocrisia e o grande mal que a hipocrisia causa nas nossas vidas. A hipocrisia, ela vem de uma série de doenças e ela causa uma série de doenças, de atos, de pecados e tudo mais. Às vezes a gente olha para certas passagens e fica olhando assim, dizendo: nossa, mas como Ananias e Safira foram tão maus, né? Não sei se alguém ainda faz isso, mas eu queria que a gente, quando olhasse para um texto quanto esse, a gente olhasse para nós e falasse: nossa, eu já fiz algo muito parecido com o que Ananias e Safira fez, e Deus me livre desse mal. Que a gente olhasse igual aquele povo foi correndo para a fila tomar vacina, né? Não com alguém que fala: isso não pega em mim, não febre, esse negócio não precisa tomar vacina, nada. Não. Quando a gente olha para passagens como essa, nós temos que olhar para dentro. Eu estava falando ontem um pouquinho na UPA, eu citei a questão do como há uma linha que separa, né, do pecado, e você vai devagarinho, quando você vê, você já está do lado de cá, né? Você começa, porque todos nós somos pecadores em relação a tantas coisas, né? Você vai falar sobre mentira. Quem nunca mentiu? Quem nunca mentiu hoje? Falar sobre qualquer tema, qualquer pecado.
Só que lógico que nós não somos aquele que vive no pecado, que vive na hipocrisia, que vive na maldade. Mas se nós não abrirmos os nossos olhos, nós facilmente vamos de um lado para o outro. Mas eu quero dar aqui como exemplo um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. Se você puder, abra a sua Bíblia em Isaías 29, lá a partir do versículo 9 e 10, está falando sobre o povo que estava cego. Isaías 29, 9 e 10. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos para que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Deus está dizendo que eles estavam cegos. Por que eles estavam cegos? Porque eles estavam ouvindo os falsos profetas, não estavam ouvindo a verdade. A hipocrisia, ela é uma cegueira. Interessante comparar a hipocrisia com cegueira. Para você crer numa mentira, você precisa primeiro... Bom, errei aqui. Para você viver uma mentira, você primeiro precisa crer nela. E na maioria das vezes, a pessoa que vive a hipocrisia, ela está cega. Ninguém fala, eu estou pecando mesmo. A pessoa se convence de que não está fazendo nada de errado. Ananias e Safira aqui, eles simplesmente acharam que não tinha nada demais. Eles foram convencidos, eles estavam cegos do erro, do pecado, mas pecaram e não são perdoados só porque estavam cegos. Cegos cometem pecado. Aqui fala sobre dormir, fugir da realidade. O versículo 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. A hipocrisia, então, ela é originada de um coração distante de Deus. Você vai distanciando de Deus e vai ouvindo os mandamentos dos profetas lá, dos falsos profetas. E aqui ele fala, sobre alguém que começa a aprender e mecanicamente pratica algo que não é do seu coração, mas pratica só porque aprendeu daquela forma, só com os lábios, só o discurso, né? O importante é a aparência. Ananias e Safira praticaram bem só com os lábios, só com a aparência. Promessas que nunca serão cumpridas realmente. Essa questão dos lábios, né? A hipocrisia é quando a gente fala muito mais do que faz, ou do que realmente vai fazer, ou do que realmente está proposto a fazer. Às vezes a pessoa até se engana, né? Ela assume um compromisso achando que vai fazer, mas não faz. No Novo Testamento, Mateus 23, Jesus falando contra os fariseus. Mateus 23, 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Achei interessante aqui. Jesus não está dizendo que você não deve escutar o que o fariseu fala, que ele só fala besteira.
Ele está dizendo, olha, eles estão na cadeira de Moisés, ou seja, eles aprenderam com Moisés, com os profetas, e o que eles falam é verdade, eles falam sobre a lei, eles falam sobre Deus. Guarde o que eles falam, mas não pratique o que eles praticam. E às vezes a gente tem um erro nisso, né? Quando você sabe que alguém fala, mas não faz, aí você fala, você não tem moral, você fala, mas você não faz, eu não vou fazer o que você está falando. Se a pessoa está falando uma coisa certa, você tem que escutar. Se um bêbado vier e pregar para você, se ele estiver falando certo, ele pode até estar pregando que não se deve beber. Não deve beber não, né? Você não deve se embriagar. Você não pode falar, você se embriaga, você está errado. Não, ele está falando, ele está certo no que ele está falando. Correto? Então, ouça o que as pessoas estão falando. Só que se são falsos, não faça o que eles fazem. Essa é a primeira questão aqui. Aqui é uma passagem longa, falando sobre vários males dos fariseus, mas vamos ler apenas algumas partezinhas aqui. O versículo 5: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Repare que, primeiro, aqui nós vimos que eles não fazem tudo o que eles falam. O fariseu é aquela pessoa que sabe de tudo, sabe que como deve ser feito certo, aquela pessoa que pega no teu pé, você está errado, isso aqui é uma vírgula, tal. Ele cobra, aí você pensa que ele faz tudo, faz nada, ele não faz tanto assim. E o que ele faz para aparecer para os outros, que é isso que diz aqui, praticam algumas coisas, né? Praticam, e todas as obras deles é com o fim de serem vistos dos homens. Aí falam, né? Alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas. Eles vestiam umas coisas, tinham umas caixinhas que eles penduravam, né? Que correspondia ao tanto que eles leram já. E cada volta de uma coisa, tem um cordão, né? de couro que amarravam no braço. Era quanto mais voltinha que eles eram, mais cultos, mais inteligentes. Aqui tinha as franjas, né? As togas. Você já imagina uma pessoa toda que você olha para ela e você para, nossa, a pessoa deve ser importante, porque o tanto de coisa pendurada que tem, né? Só aparência. Tanto que o texto diz que nós não deveríamos ser dessa forma. Nós deveríamos ser servos. Versículo 12 diz: quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si se humilha será exaltado. Enquanto eles queriam ser chamados de mestres, queriam ser reconhecidos nas praças, queriam receber, né, muitos reconhecimentos, a Bíblia fala que nós não devemos preocupar com isso. Maior dentre vós será vosso servo. Então repare, irmãos, que a gente vive num mundo, às vezes, que as pessoas se separam, né, por título, por coisas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é que você tem que esconder, eu fiz uma faculdade, não posso contar, ninguém pode ficar sabendo. Mas você não precisa também, né, colocar lá suas medalhas todas e viver falando das suas virtudes, da sua capacidade, de quem você é. Nós não devemos viver procurando os primeiros lugares, procurando o reconhecimento das pessoas. Precisamos de nada disso. Praticam, e o que praticam com o fim de ser visto. E a última parte aqui, lá pelo versículo 27 e 28. Aqui já está falando diretamente, Jesus falando diretamente com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda a imundícia. Então é uma expressão dura, né? Já viu aquele caixão bonito? Pode ser branco de mármore com partes de ouro, mas o que tem guardado lá dentro não é tão agradável, tão bonito assim. Então ele está falando que os fariseus são como um caixão, por fora muito bonitinho, mas o que tem por dentro não vale
nada. Chegou a dizer que eles lavavam o interior, lavavam o exterior, né, do copo e não lavavam o interior. É a aparência, é a hipocrisia. O que se parece, mas o que é por dentro realmente. Só mais um pedacinho aqui, olha. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Então Jesus está falando que eles cuidavam lá dos túmulos dos profetas e falavam: olha, eu não mataria esse profeta, nunca faria uma coisa dessa. E Jesus fala: hipócritas, vocês não só fariam, como vão fazer. Testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês são iguais aos seus pais. E aí ele diz, versículo 34: eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns matareis, e crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis. Falavam tão bem, mas foram isso que eles fizeram: perseguiram outros. Irmãos, diante disso, nós precisamos refletir, né, cada vez mais, pedir que Deus esteja abençoando, Deus tenha misericórdia de nós, moldando o nosso coração, para que a gente se afaste de toda a hipocrisia. Lucas 12, versículo 1 e 2 diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Falando fermento no sentido negativo, né? Fermento como algo que, aquele pão grande, mas aquele pão está grande por causa do fermento, né? Se ele fosse assado sem o fermento, ele seria mais fininho. Nós temos que nos acautelar, ter cautela, cuidado. Cuidado com os aumentos. Não é o aumento do preço da gasolina, não. Cuidado com os aumentos que nós realmente temos o costume, né, de fazer. Não estou dizendo que a gente não tem que falar bem das coisas boas, mas não precisa exagerar, né? Falar sempre um pouquinho a mais, né? Sempre aumentar. Os superlativos, né? O mundo vive de superlativos. Foi tudo tão lindo, maravilhoso. Não, foi muito bom, mas às vezes a gente tem um costume de exaltar demais, e quando nós estamos exaltando, nós não estamos nem sempre exaltando a Deus, né? O que é maravilhoso foi o que a gente fez, né? Cuidado, nós temos que ter cuidado. 1 Timóteo 1,5 diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Vários textos que falam sobre o amor, que o amor seja sem hipocrisia. Nós possamos viver em paz, e é o que iria acontecer aqui, né? Ananias e Safira era um amor só com hipocrisia. Que o amor seja sem hipocrisia, que eu possa realmente servir a Deus. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar, nosso Deus. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Deus. Aplica no nosso coração, ó Pai. Nós sabemos o quanto é duro, ó Pai, ouvir, reconhecer que somos pecadores, ó Deus. Mas também, ó Deus, sabemos que o Senhor nos repreende porque o Senhor nos ama, que o Senhor Deus deixou na Sua palavra essa demonstração de como o nosso coração pode ser mau, ó Deus, para que nós possamos estar prevenidos, ó Deus, não deixar com que o nosso coração seja contaminado pela maldade, ó Deus, principalmente por essa hipocrisia em tentar mostrar, ó Deus, aos outros que nós somos o que nós não somos, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, e que possamos vencer essa luta, ó Pai. O inimigo
tenta de várias formas, que possamos vencer todas as vezes, ó Deus, que o inimigo vier contra nós. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Fortalece, ó Pai, as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.